Bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária, ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou o Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo e entender por que a prosperidade na vida depende de nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje o papo é sobre espiritualidade e consciência, com o Wagner Borges. Ele é espiritualista, autor de 15 livros, radialista e colunista de vários sites e revistas, entre elas a UFO, uma publicação especializada em ufologia. Oi, Wagner, obrigado pela participação. E aí, tudo bom, Genro? Bom, vamos lá bater um papo aí. A gente botou o título Espiritualidade, que aí cabe tudo, dá para falar de um monte de coisa dentro do tema. E aí, o que eu puder colaborar, vamos aí. Wagner, como é que você começou a sua jornada espiritual e a pesquisa sobre projeção da consciência? Eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos de idade. Eu sou do Rio de Janeiro, eu moro há 35 anos aqui em São Paulo. Eu vou fazer esse mês 64 anos, e desde os 15 que eu experimento saídas do corpo, inicialmente espontâneas, né, na década de 70, sem controle nenhum, as experiências aconteciam, e aí, com o passar do tempo, eu descobri que aquilo era uma porta aberta para o plano espiritual, né? Aquilo me dava uma chance de eu perceber coisas fora da matéria, além do cérebro. Então, eu comecei a ver uma série de coisas que me mostravam que a consciência podia existir fora da matéria. Eu estava experimentando aquilo, não podia provar para ninguém, mas para mim aquilo era certeza, como continua certeza essas décadas todas depois. E eu fui aprofundando o que tinha na época, que era literatura espiritualista, né? Eu lia de tudo: teosofia, ufologia, espiritismo, umbanda, yoga, ocultismo, tentando entender o que aquelas experiências significavam. E aí isso me ajudou, Jean, porque eu fiquei com a visão de conjunto muito aberta, porque eu estudava de tudo. Então eu não engessei o estudo da saída do corpo, eu somei. E aí as outras áreas me ajudavam a expandir o que eu estava percebendo nas saídas do corpo. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo. E aí, é claro, eu desenvolvi também a mediunidade em grupos espíritas, mas nunca fui espírita, nunca fui nada, né? Participei de vários grupos, né? Nunca como iniciado em coisa alguma, eu era apenas um frequentador de grupos que falassem da parte espiritual. E aí, com o tempo, eu fui aprofundando uma série de coisas, e aí hoje eu sou um combo de coisas, Gel, desde a saída do corpo, a mediunidade, ufologia, yoga. Eu fui somando um monte de coisa. Agora, o carro-chefe para mim sempre foram as saídas do corpo, porque foi onde eu aprendi espiritualmente a maioria das coisas, e eu procurava na literatura cá embaixo paralelos, é claro, mas o principal era o que eu observava fora, e aí eu comecei a perceber seres extrafísicos. Aí os nomes variam: espíritos, mentores, guias, amparadores, e eles começaram a me orientar. Eram pessoas, não eram divindades, pessoas que viveram aqui, hoje estavam em outro plano, com mais sabedoria do que eu, é claro, né? Como irmãos mais velhos que ajudam os mais novos. Eu comecei a aprender uma série de coisas e aplicar aqui, e aquilo dava certo. A energia desse pessoal era muito boa, não deixava dúvidas de que a procedência era de algo da luz. E aí os conselhos que eles davam já eram sempre aqueles que seres espirituais mais velhos falam para a gente. Nunca é nada muito diferente. Tipo assim, melhora teu caráter, faz o bem, a Terra é um campo de evolução, descobre seu papel na existência e faz o melhor que você puder. O lance todo é que uma presença maior está em tudo. Esses conselhos básicos que melhoram qualquer ser humano de qualquer área. E esse pessoal era tão legal, eles nunca impunham nada, gente, sempre sugeriam, sempre pediam para me filtrar todas as coisas, e aí, lendo muito, pegando muita coisa fora, eu fui juntando com o tempo, né, um monte de informação, e estou nessa vida até hoje, fazendo palestra, curso e mexendo nessa área. Qual foi a experiência extrafísica mais marcante que moldou a sua visão? Muitas delas, mas teve uma que eu fui levado ao espaço sideral por mentores espirituais,
É claro que eu não sei onde eu estava, já era a imensidão sideral e um ser que era luz, ele era uma mistura de inteligência e amor somados, numa forma só de luz, não tinha sequer forma antropomórfica, e eu sabia que ele era oriundo de outro lugar fora da Terra, não era daqui, e era uma consciência muito elevada. E essa consciência em forma de luz e amor se aproximou e tocou minha mente telepaticamente e descarregou um monte de informações. Eu não tinha nível para entender a complexidade daquelas informações. Quando eu caí de volta dentro do meu corpo, eu sabia que eu não tinha condição de entender aquilo. Era mais ou menos assim: você leva uma criança que está aprendendo a tabuada para ela assistir uma aula de álgebra avançada na universidade. Ela não entende nada, era o meu caso, né? E aí, o espírito que me levou, que era um chinês, ele falou assim: tenha paciência. Quando eu levei você lá, eu já sabia que você não ia entender nada. E eu perguntei para ele: então, para que você me levou lá? Para você descobrir uma grande coisa, que você não sabe nada. Por mais que você estude qualquer coisa na Terra, diante do infinito você não sabe nada. Quer dizer, ele me vacinou, ô Gerron, contra coisas de ego. Porque, por mais que eu estude isso, eu sou ínfima partícula diante do infinito. Nenhum de nós sabe muita coisa. Então, uma experiência dessa me marcou porque ela me botou no ponto certo. Quer dizer, eu não sou mestre, eu não sou nada além de um ser humano, um espírito na carne, evoluindo, compartilhando a parte espiritual. Então, esse tipo de experiência, ele te muda muito, ele não deixa você dar aquelas viajadas na maionese astral, te calça com os pés no chão para você caminhar direitinho no espaço que você está no plano físico e evitar, sabe aquela coisa, eu sou um missionário, eu sou nada disso, nenhum de nós é missionário, que todo ser vivo está em missão que é evoluir, né? Então não tem essa história, eu sou um missionário ou representante disso. Isso não, essa experiência, eu tinha 25 anos, me foi fornecida para achatar o meu ego e me botar no ponto certinho que eu sou um estudante espiritual, igual todo mundo, diante do infinito. O que motivou você a fundar o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, o IPPB, e dedicar sua vida ao ensino espiritualista? Olha, eu trabalhei muitos anos na década de 80 com o Valdo Vieira, no Rio de Janeiro, né? O Valdo que tinha trabalhado com o Chico Xavier, estava implementando inicialmente o que ele chamaria de projeciologia e depois conscienciologia, e lá foi fundado o Instituto o IIPC, né? O Instituto de Projeciologia Internacional que o Valdo criou. Eu estava dentro da formação do grupo, mas a minha cabeça era muito espiritualista. Então, assim que começou aquilo, eu percebi que não era a minha praia e saí porque o Valdo queria fazer um trabalho mais estritamente ligado à parte técnica e a orientação que eu tinha dos mentores era ampliar para a parte espiritualista e somar tudo num combo universalista, né? E a opção do Valdo, que era a dele, né, de deixar aquilo um pouco mais técnico. E aí foi quando eu estava vindo para São Paulo, tive uma proposta para vir para cá, para montar um outro instituto que falasse de saídas do corpo, mas com um viés espiritualista aberto, sem estar preso, inclusive incluindo estudos da projeciologia do Valdo, só que num viés espiritualista. Foi quando, na Vila Mariana, na Rua da Caixa d'Água, Carlos Petit, onde tinha o restaurante Livorno, em 1988, em novembro, o pessoal que me convidou organizou, e aí eu vim para cá, e aí depois, com os anos, em 97, mudamos para Ipiranga, onde estamos até hoje, e lá eu faço palestras abertas gratuitas às sextas-feiras, quarta-feira tem um grupo de estudos bem grande, tem grupos de trabalho de radiação de energia, e estudo um monte de gente comigo lá, e sempre com viés universalista. Eu tenho lá gente da Rosa Cruz, da maçonaria, do espiritismo, da Umbanda, da teosofia, porque o viés é sempre o de ampliar. Então, por isso que eu vim para São Paulo, porque aqui eu teria condição de expandir mais o meu trabalho, como aconteceu. As editoras que eu trabalhava estavam em São Paulo, a Rádio Vibe Mundial, onde eu tenho o programa há 26 anos, está em São Paulo. Então, eu acabei vindo para cá e os meus amigos que montaram a estrutura do IPPB, aonde eu passei a fazer os cursos e direcionar, e estamos nessa até hoje. O que é exatamente a projeção da consciência, para quem nunca ouviu falar, e como é que a gente pode diferenciar ela de um sonho?
Tá, a saída do corpo consiste num fenômeno parapsíquico que a consciência ou espírito se desprende para fora da matéria temporariamente, né? Uma separação temporária entre a parte espiritual e a parte material. Ao longo da história, muitas áreas diferentes, dependendo da época e da cultura vigente, chamaram o mesmo fenômeno por nomes diferentes. Isso até causa confusão para a maioria das pessoas. Então, durante muitos séculos aqui no Ocidente, na literatura mais ocultista e teosofista, era chamado projeção astral, por corruptela viagem astral. Na área espírita, emancipação da alma, desprendimento espiritual ou desdobramento espiritual. Já outros autores chamaram de experiências fora do corpo, projeções da consciência, viagem fora do corpo, até chegar ao ponto de alguém falar voltinha no além ou voadinha no astral. É tudo a mesma coisa, Gerro, com nomes diferentes, onde a parte espiritual, que também ganha muitos nomes, né? Corpo astral, corpo espiritual, perispírito, psicossoma, se desprende de dentro para fora numa experiência extrafísica e depois trazendo para dentro a memória. A diferença com o sonho é que o sonho são reminiscências que o cérebro tem, juntando num mosaico sem lógica um monte de materiais mentais que o cérebro descarrega através dos sonhos. Isso a medicina hoje já explica muito bem, tem os laboratórios do sono. O cérebro precisa sonhar para poder descarregar tensões psíquicas, só que a maioria dos sonhos as pessoas não lembram, porque como o sonho é algo virtual dentro da mente, o cérebro produz um sonho, apaga, produz outro e apaga. Às vezes a gente acorda de madrugada, lembra de um sonho, aí a gente dorme. De manhã, quando acorda, não lembra mais, só sabe que teve o sonho, mas não lembra. Então, o sonho é uma coisa fugaz, temporária, virtual no campo mental interno. Uma experiência fora do corpo é fora do corpo, não é dentro do cérebro. Você está tão consciente como você está aqui e agora. Você tem noção de espaço, esquerda, direita, para cima e para baixo. Você sabe que é você. No sonho, você não tem noção de espaço, não tem noção de autoidentidade. As imagens mudam a cada instante, tudo é dotado de alta plasticidade. Na saída do corpo, não. Você está fora do corpo, sabe que é você, tem noção de tempo, espaço, sabe? Você fala, estou lúcido, meu corpo está deitado ali. Então, é totalmente diferente. Mas há uma confusão que é importante assinalar. Quando uma pessoa encaixa de volta no corpo, ela pode apagar, perder a consciência. E quando ela acordar 2 horas depois, entre o momento que ela entrou e 2 horas depois, o cérebro misturou um monte de sonhos em cima da memória da saída do corpo. Quando ela acordar, ela não vai ter certeza de nada, porque embolou a mistura das imagens da saída com os sonhos. No meu caso, eu descobri o seguinte: se eu encaixo no corpo e abro os olhos, desperta, eu lembro tudo, porque não deu tempo do cérebro misturar com os sonhos. É claro que é difícil explicar isso aqui num bate-papo, tem que ter imagens, explicar o que são ondas cerebrais, tem toda uma parte técnica que aqui hoje fica complicado de explicar, mas é totalmente diferente um sonho, porém mistura às vezes, e aí a pessoa vai ficar naquela dúvida: foi um sonho, foi uma saída, porém tem algumas características marcantes na saída, que mesmo parecendo sonho, você vê que é a saída, sensação de voar. Porque se o cérebro for fabricar um sonho de voo, ele põe você no helicóptero, avião, foguete, tapete voador. Você não tem a experiência de voar direto no ar sem gravidade. Essa ideia é estranha para o cérebro. Quando você encaixa, ele mistura e coloca um monte de adereços para explicar o voo. Então, sonhos de voo, em grande maioria, são reminiscências de saídas do corpo, onde embolou um pouquinho. Eu já sonhei que eu fazia assim e saía voando. Não tava... Esse é bem típico. Tem sonho, a mente da gente. Por que você bate a mão? Porque para lembrar a asa que bate. Às vezes a pessoa está fora, parece que ela está sonhando nadando no ar. Tem uma série de mecanismos mentais que você percebe, o cérebro não tem condição de criar aquilo. Ele adicionou para explicar uma experiência que o cérebro não entende. O nosso cérebro fala, tem gravidade, você não atravessa nada. Você sai do corpo, flutua e atravessa a matéria sólida. Quando você volta, por uma fração de segundo, se deixar, embola tudo, porque não tem lógica para o cérebro. Por isso que muitas vezes ler sobre saídas do corpo na hora de deitar favorece a mente a estar recheada daquilo. Quando você voltar, o cérebro não dá o conta, porque ele entende que aquilo é factível. Então, a melhor forma de estudar essa área é lendo bastante e autores diversos,
para você ter visão de conjunto, né? Não ficar preso em autor nenhum e ficar refém só da ideia de um autor, ler de conjunto e tirar aí uma temporada boa e ler perto da hora de deitar. A gente sabe que todo mundo desdobra, né? Todo mundo sai do corpo todas as noites. Mas por que que conscientemente a maioria das pessoas que tenta ou leva muito tempo ou nem consegue, desiste? São quatro coisas. Tem três tipos de saídas do corpo: consciente, inconsciente, que é a maioria, e semiconsciente. Então, quando se fala que todo mundo sai do corpo durante o sono, porque durante o sono o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais relaxam e o campo energético se abre. E aí a parte sutil é ejetada temporariamente dentro para fora. O que acontece? Praticamente todas as áreas de qualquer estudo fala que durante o sono a pessoa sai do corpo. Só que, Gerson, sai do corpo inconsciente e fica pairando por cima do corpo centímetros e inativa para o plano espiritual. Então, todo mundo sai do corpo, mas quase ninguém desperta para isso. Quer dizer, a saída do corpo é inerente, porém o despertar da consciência é outra coisa. Quando as pessoas falavam que se desdobram toda vez durante o sono, todo mundo imaginou que durante o sono a gente ia ao mundo espiritual e depois voltava. Não é isso. Desdobra no sentido de ficar um pouco para fora, mas inoperante para o outro plano. A pessoa está inconsciente ou semiconsciente. Todo mundo sai, mas a maioria não tem consciência. Por isso não lembra nada. Quais são os primeiros sinais de que alguém está desenvolvendo lucidez fora do corpo? A melhoria da lucidez na volta para o corpo. Genro, se uma pessoa está tendo lucidez lá fora, a amplitude que isso traz para ela, mesmo ela encaixando no corpo e esquecendo, essa amplitude transborda do corpo mental para dentro do cérebro. Então, o que vai acontecer com a pessoa no dia a dia? Melhor lucidez, horizontes mais abertos, um nível de compreensão das coisas que a maioria não tem, porque a lucidez expandiu a aura do corpo mental. Então, eu sempre falo, você quer saber se uma pessoa mexe bem com a saída do corpo e está a luz, está lá, repara como é que ela é dentro do corpo em relação a questões como morte, como vida. Ela lida com isso de uma forma diferente, porque ela já está vendo. Por exemplo, eu, bem adolescente, eu tive amigos que desencarnaram pela violência no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Amigos que se enveredaram por drogas, que é toda uma leva, uma geração de jovens. Três viram médico, dois viram político, três viram policial, dois vão para o tráfico. É assim. Então, alguns amigos meus que eu gostava perderam a vida violentamente. E é claro, eu fiquei triste, chorei, fui ao velório de alguns. Vários deles eu vi fora do corpo depois, Gerro, e eles estavam vivos. Isso mudou minha maneira de ver, porque o choque de realidade é assim. Fui ao velório, fiquei triste, saí do corpo, a pessoa está viva, quer dizer, ela não morreu. Então, o que adiantou meu choro? E outra, para que eu vou visitar o cadáver dela no cemitério se eu já estou vendo ela em espírito lá fora? Isso muda totalmente. Então, alguém que mexe com a saída do corpo não tem temor com esses temas, relação à morte, a pessoa lida de outro jeito, não é frieza. Ela gostaria que os amigos estivessem aqui, ela sente falta, mas há um entendimento, não há escuridão no pensamento em relação a isso. Esse é um dos sinais de que a pessoa está tendo lucidez lá fora. E esse é um desses sinais. O outro, uma compreensão melhor, tipo assim, você vê as coisas. Por exemplo, acontece um terremoto num lugar, 1 milhão de pessoas desencarnou. Você vai enviar energia para ajudar, você está cheio de amor para mandar uma assistência. Só que você sabe que ninguém morreu, cara. Veja, você entende coisas kármicas que acontecem com espíritos que reencarnam num lugar sujeito a terremoto. Você vê a violência, morre um monte de gente. Existem coisas que nós não vemos do lado de cá. Você começa a ter uma visão maior. Aí alguém fala, isso não é frieza. Veja, a pessoa que te fala isso, Gel, não vibrou prece e energia nenhuma. E você, que ela está chamando de frio, está ali vibrando amor a favor dos que pereceram. Ela é que é fria, não é você. Mas ela vai inverter e te chamar de frio. Então, as coisas no mundo físico são muito caóticas, desorganizadas. Aqui embaixo é uma loucura. Porém, tendo uma noção vista de outro plano, você consegue trazer equilíbrio mesmo no meio do caos. Você quer ver se uma pessoa mexe bem com isso? É só olhar como é que ela lida com esses temas. Existe algum risco real associado à projeção astral? Existe, mas não aqueles que as pessoas falam, Gel. Porque eu escutava muito mito
de que durante a saída do corpo poderia entrar um espírito no meu corpo e eu não voltar, cara. Olha que babaquice, vamos falar claro. De que viria um espírito para cortar a minha ligação com o corpo. Sabe que muita gente morreu fazendo viagem astral? O curioso é que o pessoal que disse que eu ia morrer, lá na década de 70, Gemo, todos eles desencarnaram e eu não. Você tem uma ideia como é paradoxal e irônico isso daí. Agora, qual é o perigo que eu vejo alguém tentar mexer com essa área? Primeiro, falta de informação. Porque como é que você quer fazer uma coisa que você não está entendendo o que você quer fazer? Mecanismos daquilo. Tá. Segundo, alienação. Pessoas podem usar a saída do corpo como tentativa de fuga da realidade cá embaixo, que é muito dura. Veja, são perigos que não é o da saída do corpo, mas de uma pessoa imatura mexendo com o tema. Mas esse seria o mesmo perigo na mediunidade, nos chakras, em qualquer estudo. E se essa pessoa entra numa religião oficial, ela vai virar um fanático, capaz de matar outro de outra religião. Então, o perigo é imaturidade ao lidar com temas variados. Na saída do corpo, isso é muito complicado, porque a pessoa vê algo por lá de lá e abstrai, perdendo o pé no chão. E se ela está na Terra é para aprender alguma coisa aqui, senão não teria descido, né? Então, esse é o perigo da saída do corpo, que é abstrair, mas não é o problema da saída, é o lance dela perder o pé no chão. E também se falava muito de ataques espirituais. Germo, eu como médium nessa área, te falo, ataques espirituais, a maioria ocorre dentro da matéria, com um espírito invisível assediando você. Na hora que você sai, você está vendo apenas o que já existia na vigília. Só que no passado, a pessoa não viu a entidade assediadora. Quando ela saía do corpo, ela viu o cara, ela achava que o cara tinha vindo porque ela tinha saído. Não, o cara já estava junto, desde que ela acordou na matéria, durante o dia. Só que a saída mostrou. Então, daí ficou aquela coisa: sair do corpo é perigoso. Tudo mito por falta de informação. Aqui no Brasil, principalmente, o Valdo Vieira desmistificou muita coisa nessa área, trouxe abertura para um tema que estava muito encaixado. Só que depois o Valdo Vieira foi afunilando para a parte técnica e aí começou a ficar complicada o linguajar para a população. Por isso que eu optei por abrir o tema, porque a responsabilidade que eu tinha de trazer isso para as pessoas numa linguagem comum. Ou seja, o Valdo priorizou pesquisa e pesquisadores. Eu estou priorizando quem precisa, que é a população, mas não é que uma coisa é melhor que a outra. São estruturas do que você veio fazer. Eu sempre fui espiritualista. Então, para mim, a melhor forma de disseminar e compartilhar isso é dentro desses meios. Por isso que eu tenho um grande alcance nos lugares onde eu vou, que é rádio, revista, podcast, congresso, palestra, porque a maior parte do público interessado são estudantes de alguma área espiritual, ou ufológico, ou yogi, normalmente. No seu livro sobre o assunto, você fala que duas coisas que atrapalham um pouco é o medo e a ânsia. Você usa ânsia no sentido de ansiedade, né? Exatamente. É, muita gente fala assim, ah, não consigo porque não pode engolir saliva, não sei o quê. Sempre tem alguma coisa que pode tirar do eixo. Que técnicas você recomendaria para iniciante, para quem está começando? A primeira é a leitura, como eu já falei, para a pessoa ter uma amplitude. Agora, práticas, Jean, elas variam, porque cada pessoa tem um jeito, um temperamento, um biotipo. A prática que um teve resultado, o outro não vai ter resultado nenhum por diferenças. Então, não tem uma coisa só. Eu não gosto muito da pessoa deitar e ficar fazendo técnica. Eu te explico por quê. Para ela ficar concentrada numa técnica, as ondas cerebrais dela ficam na vigília, para ela se concentrar. Como é que ela vai relaxar? Veja, então ela vai ficar 2 horas ali pilhada. Aí vai ficar falando da saliva. Quer dizer, o que eu aconselho? Senta do lado da cama, ou na própria cama, e escolha uma prática que ela gostar e exerça ela sentado antes de deitar por um tempo. Depois ela se estica na cama, deita e esquece daquilo, deixa o resultado vir. Essa é a técnica que eu acho mais factível para todo mundo. Senão você deita lá e fica ali duro, vou vibrar energia, e não sai disso. É uma gaiola mental. Agora, se você tenta fazer uma técnica sentado, seja lá qual for, estado vibracional, chakras, respiratória, na hora que você deitar, faça igual uma criança ou um cachorro. A criança, o cachorro deita e se solta, cara. A pessoa deita e fica fazendo técnica e não se solta. Isso já de per si já atrapalha. A ansiedade atrapalha
porque a ansiedade ela te deixa pilhado, você não relaxa. E o medo dispara adrenalina no sistema e acelera o metabolismo, e aí está uma das coisas que mais dificulta. As pessoas querem ter uma saída do corpo, mas morrem de medo do invisível, Geno. E isso cria, ela tá, puxa, pisa no acelerador numa técnica e pisa no freio com medo. É igual uma pessoa que chega e fala assim: eu queria desenvolver clarividência. Aí eu falo, você tem medo do invisível? Tem. Então, para que ver o que você vai ter medo? É melhor primeiro você se estruturar, tira o medo, aí você desenvolve. Então, muita gente quer uma saída do corpo e não tem preparo para isso, não para não sair, mas para aquilo que vai ver. A maioria das pessoas tem medo do velho do saco, do diabo, de espíritos, sabe? Até extraterrestre. Ai, vai vir um extraterrestre do mal e me levar. As pessoas estão coalhadas de medo, Geo. Então, não adianta a pessoa fazer técnica com medo. E é isso que acontece com a maioria. A maioria quer um fenômeno, quer um negocinho, mas na hora que se aperta ela no escurinho do quarto, ela se borra de medo, cara. Então, o estudo que ela fizer sobre isso com calma, lentamente vai tornando o que é sobrenatural mais natural, aí o medo some. Como é que os espíritos mais evoluídos descrevem o sentido da existência? A existência é aprendizado, cara. A existência, se a gente pensar nela no infinito, e nós somos imortais, a gente já estava vivo antes do corpo surgir, então nenhum de nós nasceu, a gente entrou, Gelo, e nenhum de nós vai morrer, nós vamos sair. A gente não entra, não nasce ou morre, entra e sai. Então, a existência é consciência, cara. À medida que a gente vai melhorando o nível de consciência, a tua compreensão sobre a existência ela vai ampliando. Eu me lembro do Paulo de Tarso, que era um doutor da lei, perseguidor de cristãos, e aí depois passa por aquela experiência na estrada de Damasco, que ele cai de joelho, desmaia e viu Jesus, né? Saulo, Saulo, porque tu persegue a mim e aos meus? E ele muda completamente. E aí o Paulo, que deu essa reciclagem reencarnatória, ele fala: antes eu era criança e via as coisas com o olhar de uma criança. Homem feito agora eu sou, agora eu vejo como homem. Quer dizer, no momento, Gel, nós estamos olhando a existência igual criança, cara, com o entendimento de uma criança. À medida que a gente vai avançando, a gente vai entender a existência não só na matéria, mas multiplanos, infinitamente. Então, qual é o melhor caminho para entender a existência? Entender a si mesmo, melhorar, crescer. O horizonte vai abrindo, a consciência expande, você começa a entender melhor. Não há como entender a existência sem a pessoa entender a ela mesma e compreender como é que ela é. Existe alguma estratégia de proteção para quem se sente invadido com muita frequência, além de rezar, repetir algum mantra ou pedir a proteção de anjos, santos, mentores? Existe, porque é assim, eu vou pegar uma prece, mas que serve de exemplo para mantra, para qualquer outra coisa. Sabe aquelas preces que a pessoa faz de boca para fora, gente, sem concentração? Isso não é prece, né? Sabe aquelas preces que a pessoa está com medo e fala, valei-me Jesus? Isso não é prece, é adrenalina. Né? E aquelas outras preces que a pessoa fica repetindo na mente igual papagaio. Como é que os pais da gente falavam? Não reza da boca para fora, reza com o seu coração. Quer dizer, este tipo de prece, num sentido maior, conecta a pessoa ao alto, vamos chamar assim, essa sim. Porém, muita gente faz prece por repetição mental, prece por medo, e aí já não é prece, né? Essas não funcionam. Agora, algo de coração e espírito verdade, e que a pessoa está agradecendo o dom da existência e está pedindo ao alto que ilumine a jornada para que ela acerte e nunca desista. Não está pedindo ao alto que resolva ela, mas que o alto ilumine para ela não desistir dela continuar trabalhando por algo melhor. Essas protegem, porque na hora que você pensa no alto, em qualquer forma de consciência que você tem, porque cada pessoa tem um jeito de se ligar ao eterno da forma que quiser, dentro da linha que gostar. Se a pessoa faz isso direitinho, ela libera formas mentais, porque ela está pensando no alto, na luz, e liberando, ninguém vai fazer isso pensando mal de alguém, então ela libera formas mentais positivas que permeiam o ambiente e evita qualquer coisa pesada entrar, mas ela vai ter que fazer a prece dentro desse contexto, do jeito que ela quiser, mais de coração. Se for nesses outros contextos, só com a mente, só com medo, ou só por condicionamento religioso, isso não vai adiantar. Então, a melhor técnica para ela, caso ela sinta que está tendo invasão no ambiente, por exemplo, um reikiano, um passista, um curador prânico, qualquer um que trabalhe ejetando energia pelas mãos, Gemo. Essa pessoa, se ela aplica energia nos outros,
ela pode sentar no quarto dela e aplicar na aura do quarto. Tira aí 5 minutos e enche o quarto de luz. Nada pesado vai ficar para quem já trabalha com energia. Alguém que sabe trabalhar os chakras, os centros energéticos, pode vibrar a energia dos chakras e isso também protege o ambiente. O mantra pode acontecer a mesma coisa que a prece. A pessoa fazer por repetição somente e sem amor nenhum, né? Às vezes um mantra feito dentro do chakra sem mexer a boca é mais eficaz para o lado espiritual, que não depende de ondas sonoras. Agora, se tiver num grupo, numa apresentação, precisa cantar, porque aí é a parte do vocal. Mas quietinho no teu quarto, você não precisa mexer a boca para fazer um mantra. Você pode fazer num dos chakras principais. Isso também ajuda, mas o mantra só por repetição não vai adiantar. E outra, ler livros bons com temas altos no quarto de dormir, porque você libera formas mentais boas do que você está lendo. Essas coisas são profiláticas. Uma coisa, Gerro, que ninguém fala. Às vezes a pessoa está preocupada com invasões extrafísicas no ambiente dela e ela briga muito com o parceiro ou a parceira na cama na hora de deitar. Sabe, não estou falando atrito de casal, estou falando coisa pesada, a cama vira um ringue. E aí, semelhante atrai semelhante. Esse ringue, a briga dos dois, vai atrair presenças que já estão durante a briga. Aí depois a pessoa vai conseguir tirar como, cara? Se a própria vibração dela manteve. Então essa pessoa vai, já e fala assim: eu queria, estou sentindo o meu quarto invadido. Fala, para de brigar então, caramba, não é uma técnica que vai tirar os caras. Então tem que considerar também, e também deitar junto de uma pessoa descalibrada, desequilibrada. Muitas vezes um espírito está agarrado na aura dela. Desde o dia, essa pessoa aprontando durante o dia, ela vai deitar, o espírito já está colado na aura dela, está deitado junto. E aí você fala, deixa eu estou sendo invadido. Claro, porque você está em contato com alguém que está trazendo veneno junto. Você imagina, Gerro, você tem uma parceira, e aí essa pessoa é alcoólatra, mas alcoólatra não estou falando alguém que toma uma cerveja, falando alguém já com uma degradação por dentro, eu não estou julgando, eu só estou falando de uma situação muito degradante. E aí a pessoa volta, tem dois espíritos juntos que drenam a energia do álcool dela. Eles não bebem álcool, mas drenam a energia do álcool transformado em energia no corpo dela. Essas duas criaturas estão juntas. Essa pessoa chega e deita com você. Genro, você é capaz de ficar tonto sem ter bebido, por assimilação da energia. Não vai adiantar você fazer nada para proteger esse quarto. Então, existem nuances que ninguém fala. Essa parte que eu estou comentando agora de parceria ruim, ninguém fala. Aí a pessoa fala, pois é, eu saí do corpo de uma entidade pesada. Por que ela veio? Porque você está deitando com a pessoa totalmente complicada. Ou outra, você nunca ergue o pensamento na direção de um poder maior, deita cheio de picuinha na cabeça, vai atrair algo. Então, as pessoas, muitas vezes, querem prática de autodefesa, mas elas mesmas carregam o obsessor para dentro do quarto com as coisas pesadas na mente. E o que fazer quando acontece a invasão por energias pesadas, sensação de algo que algo ruim está próximo, sensação de que tudo está caminhando por pior, quando já Isso é está. assédio espiritual, com certeza. Eu, como médium, eu confirmo isso. Por exemplo, você está com muito pensamento de que o carro vai bater toda hora, e isso é bem típico. E aí você acaba batendo, por exemplo, né? E às vezes o espírito assediador, Gerro, nem está espacialmente próximo de você. Ele se concentra lá do astral inferior, projeta uma onda mental que pega a tua mente desprevenida e entra como um pensamento de terror teu, de medo disso ou daquilo. A pessoa precisa combater ideias de desastre e de coisa de terror que, de repente, chega na mente dela. Deixa eu dar outro exemplo. Se você está com um problema emocional, você pode se sentir mal por causa disso, você pode chorar, qualquer coisa assim. Agora você está aí na tua, Jean, o teu dia está normal. Do nada, em uma fração de segundo, te bate uma vontade de chorar absurda. Isso não é teu. Não havia um motivo para isso. Então está chegando alguma coisa. Então as pessoas precisam estar atentas para esse tipo de coisa, né? Agora, é possível que uma pessoa esteja desequilibrada e ela mesma cria essas ideias de desastre. É claro, não vamos exagerar, mas muito disso, quando chega de repente e você não tinha essa vibe, é um assédio espiritual de fora. Primeiro ponto, rebate, não aceita a ideia. Opa, a ideia vai bater. Não, firmeza na mente. Né? Uma luz maior está em tudo, sabe? E vai. Né? Ai, meu Deus, caiu um avião ontem, acho que eu não vou embarcar hoje. Vai lá e embarca. Porque se você tiver que desencarnar,
você não embarca no avião, o avião cai em cima do teu prédio. Então tem coisas que você precisa combater, né? Porque estão chegando sem lógica dentro da tua mente. Eu, particularmente, não gosto de filmes de terror, mas os poucos que eu vi, eu jamais vejo de noite. Faz sentido isso? Porque eu digo Faz assim, sentido. não quero levar para os meus sonhos, né? E, exatamente, está perfeito. Porque se você vê durante o dia, depois que acaba, você vai fazer uma coisa ou outra e desintoxica as imagens. Mas se você vê o filme e vai deitar logo em seguida, não deu tempo da tua mente desintoxicar. E aí ela fica girando em looping com aquilo, aí você tem um pesadelo, ou aquele looping com a ideia de terror conecta você com alguém no outro plano que tem essa mesma ideia de terror e aí conecta. Ver filme pesado perto da hora de deitar é complicado. No livro Uma Lição Extraterrestre, você fala de consciências cósmicas. Qual é a mensagem principal que você quis passar nessa obra? A mensagem ali, inclusive esse livro, ele foi publicado na década de 90, algumas escolas adotaram ele para os alunos como parte de ecologia, porque a mensagem ali é ecológica. Eu usei os ETs como pano de fundo para passar uma mensagem de ecologia, das árvores, da terra, da água, e a presença extraterrestre foi projetada ali para dar uma ideia que não tem vida só na Terra. Então, quando fala consciências cósmicas, nós somos cidadãos do universo. Nós não somos uma coisinha presa numa prisão da Terra. Nós não somos prisioneiros da penitenciária da Terra. Somos cidadãos do infinito, temporariamente encaixados em corpos para experiências variadas. Então, do mesmo jeito que hoje todo mundo fala, quebra o racismo na tua mente, quebra preconceito sexual, racial, econômico, social, quebra a barreira de estado para estado, de país para país, para de ser bairrista, ferrenho. Cara, nós somos bairristas planetários, Genro. E aí chamamos quem vem de fora de alienígena. Cara, esse negócio de alienígena depende do ângulo que você está. Um dia a humanidade vai alcançar as estrelas. Quando ela chegar no outro lugar, o humano vai ser o alienígena naquela condição. Então, eu quis colocar consciências cósmicas no sentido de não ter consciência só na Terra. E aí misturei com a parte ecológica e fiz uma ficção ecológica usando os extraterrestres de fundo. Bacana. É, qual é a relação entre a projeção da consciência e o contato extraterrestre, já que a gente está falando neles? Se o ser humano da Terra, mesmo com todas as complicações que a gente tem, sai do corpo, por que outros povos das estrelas também não vão sair? Já que no final tudo é emanado da mesma energia em locais diferentes. Então, por exemplo, você calcula um povo extraterrestre que tem alcançado as estrelas e com um nível de consciência legal, porque a gente sabe o universo é infinito, pode ter de tudo, né? Coisa legal e não legal, mas vamos supor um povo com uma consciência um pouco melhor, podendo ter aparência humanoide com a gente ou não, vamos falar de consciência, não de aparência. Eles deixam a nave bem longe para não ser captada por sensores aqui da Terra, ou satélites nossos, e aí coloca os corpos em cápsulas de animação suspensa, saem do corpo com o corpo espiritual e vêm para a Terra. Cara, eles seriam invisíveis para nós, Gerald. Poderiam nos observar, não seriam atacados, a nave deles não seria roubada, e eles poderiam observar espiritualmente a humanidade, sem que a gente detectasse eles. E isso pode estar ocorrendo há séculos. E só agora a gente está se dando conta. Aí você tem uma experiência fora do corpo, aí em Perdizes, onde você mora, você sai do corpo, está um extraterrestre na tua frente, cara. E na verdade ele também está fora do corpo. O que impede esse contato num outro plano que não está limitado por aqui? Então seria um contato extrafísico, extraterrestre, fora do corpo. E isto acontece com muita gente, Gerro, e a maioria, quando tem um contato desse, não sabe explicar direito. E outra, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Então, um ser desses pode tomar uma aparência humana igual a nossa para não confundir a pessoa. Você vê, olha como essas coisas são complexas. Agora, o oposto também é verdade. Um espírito desencarnado pode tomar a forma de um extraterrestre e enganar uma pessoa. Quer dizer, por isso a gente tem que filtrar, estudar, reconhecer energia, porque a energia não mente. Se a energia é boa, você sente que está legal. Se ela está ruim, você sabe que não é uma coisa legal. Então, esse contato, vamos dizer assim, é fora do corpo, ufológico, né, extraterrestre, muita gente tem isso, mas é claro, eu não estou falando de imaginação de alguém,
ou alguém que cria uma ficção, não, estou falando de contatos reais, né? E onde você, nessa experiência, percebe seres, e se eles têm consciência também, você respeita eles, te respeitam, é um contato. E outra, o todo está em tudo, então qualquer ser é emanação do alto, vamos chamar assim. Então você vai lidar com extraterrestres como primos distantes, e não como salvadores da tua consciência. Você pode falar, oh, o extraterrestre, o que eu perguntaria para um ET, Diego? Como é que vocês equilibraram as emoções no planeta de vocês? Eu não quero saber de onde ele veio, qual é a fuselagem da nave, você vai salvar a Terra. Me diz como é que você equilibrou a sua emoção. Você me ensinando isso, eu resolvo o resto. Mas não é isso que ninguém vai perguntar. Não é isso que as pessoas vão pegar. As pessoas estão querendo fenômeno, né? Elas não querem aprofundar a consciência. Então, alguém que trabalha com saída do corpo acaba tendo contato com esses seres. Mas aí você não vai ficar perguntando de onde ele vem, sabe? Vai procurar captar coisas de profundidade que melhoram o teu caráter, que aí esse contato vai ser positivo. Como é que a gente consegue diferenciar, experiências simbólicas daquelas que são contatos legítimos com outras inteligências? Então, aí é que está. Para isso, tem que ter um conhecimento de simbologia. Porque, deixa eu dar um exemplo. Supondo que você é um chinês e eu sou um brasileiro. E aí eu não falo chinês, você não fala português, nenhum de nós fala inglês, por exemplo. E aí eu quero uma xícara de chá. Como é que eu vou fazer se a gente não tem contato direto? Eu vou pegar e ficar fazendo com a mão como se fosse uma xícara. Ó, é um simbolismo. Você vai falar, acho que ele quer chá. Então, muitas vezes, consciências mais avançadas, a gente não tem como pegar direto pela diferença da energia e de grau de consciência. Então, eles projetam um símbolo, decodificando o símbolo, a mensagem inteira está dentro. Nem todo mundo tem condição de decodificar uma simbologia. E aqui na Terra, grupos ocultistas esotéricos tinham frases simbólicas, imagens simbólicas, como a estrela de 5 pontas, que é o pentagrama no ocultismo, a estrela prândica na Índia, o triângulo. Quer dizer, imagens, né, que contêm ideias. Outros podem projetar mandalas, né? E a mandala tem uma ideia, e daí por diante. Então, esse simbolismo, ele é uma das formas de comunicação espiritual, quando há uma diferença de nível. Porque se está de frente, a comunicação é direta, mas se há um desnível, alguém mais avançado passando para alguém mais atrasado, vamos dizer assim, acaba um simbolismo. Se você olhar, Jean, grandes mestres usavam parábolas, Jesus, Buda, por quê? É a forma como você tem de lidar com criança, ele não entende a explicação, você cria uma parábola contendo aquilo dentro. Pela parábola, pela história, a pessoa entende o contexto. A mesma coisa, seres, vamos considerar um pouco melhores, eles usariam a mesma referência com a gente, seja um ser extraterrestre ou espiritual aqui no astral da Terra, mas é uma forma de passagem de informação. Nos teus textos, os extraterrestres aparecem como seres espiritualmente avançados. Que tipo de ensinamentos eles transmitem? Olha, o que eu pude pegar várias vezes, quando eu falo extraterrestres mais avançados, foram os que eu vi durante experiências, não é toda hora, eu vi várias experiências. Eu estava, por exemplo, um dia projetado aqui no Atlântico, por cima do oceano, fora do corpo, uma tarde que eu tirei uma cochilada. E aí eu fui levado por uma consciência invisível que me deixou lá. Genro, eu estou vários metros acima do mar alto, mas sabia que ainda era o Atlântico em frente ao Brasil, mas para dentro do mar alto. E aí eu olho para cima e aí começa o ar a ondular, igual quando está quente, e de repente saiu uma nave enorme, um disco voador, como se fosse de aço inox, fez 3 evoluções e entrou no mar. Quando ele entrou no mar, fez tibum, eu sabia que era físico, pelo barulho, o impacto na água. Eu ali fui levado para ver uma nave passando de outra dimensão para essa, em segundos, e entrando no mar. E sabia que haviam, no fundo do oceano, bases intramarinhas, que daí você fala hoje, OSNIs, objetos submarinos não identificados, que às vezes são extraterrestres que fazem bases em áreas muito profundas e fora de acesso. Então, eu estava vendo, fui levado para ver claramente um contato desse. Outras vezes, eu vi seres humanoides iguais a gente, mas eram humanos de outro lugar, né? de outro, fora da Terra, mas humanos iguais a gente, mas com um nível de consciência legal. Fui levado também embaixo da calota
polar da Antártida, né? Aquela calota lá é muito grossa, a calota do Ártico é mais fina. Então, o satélite não atravessa para ver lá embaixo. Eu vi vários discos voadores embaixo das calotas polares da Antártida e incrível, tem uma base intramaria embaixo, cara, fui levado para ver. Então, esses contatos que eu tive, eu não posso provar para ninguém, eu só estou contando a experiência que eu tive. E qual é o objetivo? Poder falar isso para as pessoas de que existe essa possibilidade. Para quê? Abrir horizontes, sabe? Expandir a consciência. Nós não estamos sozinhos no universo, mas eu não estou interessado em doutrinar ninguém, nem estou dizendo que o ET vai vir salvar a gente. A minha abordagem é bem positiva em cima. Agora, o universo é enorme, né? Podem ter seres que vêm com, sei lá, tem inteligência, mas não tem sentimento. Quando é assim, a pessoa acaba abusando da inteligência com o que sabe menos, né? E aí, só que isso também tem karma, né, Genro? O ET que abusar reencarna como um humano aqui na próxima, cara, onde ele abusou. E aí vamos ver como é que ele fica. A gente estudando essa parte, você entende que as coisas não são momentâneas como a gente imagina. Existem leis maiores no universo que aqui embaixo a gente não consegue entender. É que aqui embaixo é tão zoneado, tem tanta coisa ruim pegando, que a gente acha que o universo inteiro é assim. Não, isso é um planeta como o nosso, com uma humanidade zoada. Quem vai querer paraíso aqui numa humanidade zoada? Mas o universo inteiro não é assim. Então, alguém chegar de outro lugar e falar de paz no meio do caos não vai ser entendido. Então, dentro de estudos conscienciais ou espirituais, quem aprofunda entende isso claramente, porque já percebeu que nenhum de nós é daqui, a gente está aqui por um tempo, e aí começa a falar dessas possibilidades para ampliar a consciência, não é para ficar fazendo fanatismo com o ET, religião do ET, ou tirar tipo assim, o ET disse que eu não sou da Terra, e daí? Ninguém é da Terra, só o corpo é da Terra, né? O ET disse que eu sou especial. Para que especial nada? O ET está te sacaneando. Quem é que é especial de nós aqui, encarnado na Terra? Ô, Germo, se um ET chegar e falar para mim, Wagner, você é especial, eu falo assim, você não me conhece, cara, não, você não diria isso. Só que é assim, o ET chega para uma pessoa fascinada e fala, você é especial, por isso ninguém nunca te entendeu. Aí a pessoa, dentro da ilusão dela, pensa assim, eu sempre soube disso, e acaba sendo manipulada. E às vezes nem era um ET, era um obsessor disfarçado de extraterrestre, só para fazer o ego dela viajar. O que te motivou a escrever artigos para a revista UFO? No início da década de 2000, o Ademar Jevaé, foi o maior ufólogo que esse país já viu, me procurou e me disse o seguinte, Wagner, eu recebo muitos e-mails aqui na redação da UFO de pessoas narrando contatos fora do corpo com extraterrestre. Como você mexe com essa área, você poderia vir nos congressos para poder dar um aspecto desse. Por outro lado, uma outra abordagem para acrescentar. E aí eu passei aí nos congressos da UFO para contar essas coisas que eu estou contando aqui, com palestras, com muitas imagens. Aí, é claro, fiz amizade com o Jevaé, que se tornou um grande amigo, né? E outros ufólogos, o Marco Antônio Petit, o Fernando Ramalho, o Tiago Tiquete. Eu conheci e conheço, são meus amigos, o Tony Inajá, um monte de gente muito legal. E aí, é gente tudo com o pé no chão nessa parte da ufologia. E aí, quando foi em 2002, eu já indo a esses congressos há 2 anos, o Jeová falou, Wagner, entra aqui para os consultores da UFO, da revista. E aí eu entrei, de vez em quando escrevi algum tema para a revista, né? E sempre dentro dos congressos. Aí comecei a fazer parte da revista UFO, e mais congresso ia acontecendo, e aí essas coisas iam se expandindo. Inclusive, eu vou estar num congresso em Peruíbe, no último final de semana de outubro, né? Exato, com o Petit vai estar lá, vai estar um monte de gente muito legal, né? E aí eu acabei virando um palestrante também nesse segmento, mas a minha visão sempre é consciencial. Eu não estou preso ao fenômeno, eu não estou interessado na marca de pouso de uma nave no campo. Me interessa qual é o grau de consciência que aquela coisa ou contato pode me melhorar. Cara, não adianta eu falar de extraterrestre e não compreender nem terrestre nenhum. Então a gente tem que ter um equilíbrio nisso. E a área da ufologia tem muita gente que fantasia, cara, imagina coisas que não dá.
cria fanatismo, é um meio que a pessoa tem que ter muito discernimento, filtrar tudo, né? Lidar com esse povo das estrelas como a gente lida com qualquer outro ser espiritual, filtrando tudo, vendo se tem bom senso na mensagem, vendo se há valorização da vida, sabe? Aí você começa a ter um filtro legal. Como é que você acha que a ufologia pode dialogar com a espiritualidade sem cair em fanatismo ou sensacionalismo? Então, aí é que está um grande desafio, porque acaba caindo em sensacionalismo pelos motivos que eu já expliquei. As pessoas embolam as coisas. Ah, o ET vai vir salvar a gente, eu e o meu grupo. Veja, é um ego enorme, a pessoa se sente diferente do resto da humanidade. Ah, eu sou de fora, sou um ET aqui, meus irmãos vão vir me buscar. Você imagina, aí começa esse tipo de coisa, que você vê claramente a pessoa que está falando isso não ajuda ninguém, não se adapta no meio. Quer dizer, ela tem um problema sério e acha que é contactada espiritualmente. As abduções, elas causam muito traumas em pessoas, porém, existem abduções fora do corpo também, Gemo, onde a pessoa é levada em corpo astral para ser experienciada dentro de uma nave, que é uma estrutura extrafísica. E aí, quando ela volta, ela não conhecendo o tema da saída do corpo, ela acha que foi o corpo humano. Então, você tem abduções com o corpo humano e abduções fora do corpo humano. Você tem várias possibilidades, né? Então, é difícil no momento, porque no estágio que a gente está aqui de humanidade, esse equilíbrio de ufologia com a parte espiritual e a parte científica também, ainda não há um consenso no jeito que a humanidade é hoje. Futuramente vai ter. Então, todos nós que trabalhamos com essa área tem que procurar jogar clarões de bom senso, porque senão vai demorar mais ainda, porque o que tem de gente que mistura fanatismo religioso ou espiritual com a parte ufológica é uma grande parte. E isso é um perigo, na verdade. Quais são, na tua visão, quais são os maiores equívocos que você percebe hoje no campo ufológico? Primeiro, a limitação, né? Muitos ufólogos antigamente só viam isso pela perspectiva material, cara. Mas, pô, a gente sabe que até o corpo é energia condensada. Você tem conceitos hoje modernos de ciência, não dá para considerar um contato somente físico, cara. Quais são os âmbitos psicológicos disso? Repercussões energéticas. Tem uma série de coisas além de só um contato. E, evidentemente, em algum momento vai ter um contato maior. Não sei quando, eu gostaria que fosse hoje, né? Mas eu entendo que a maior parte da humanidade ainda talvez não consiga, e não é porque a gente é melhor do que ninguém, mas é questão de horizontes abertos, né? E num eventual contato, eu acredito que esses seres vêm para abrir a mente da gente, mas não para resolver os problemas da gente. Pode trazer até uma tecnologia, sei lá, que cure algumas doenças. Agora, genro, qual povo extraterrestre pode trazer uma tecnologia para você curar suas emoções, cara? Então, a tecnologia de fora pode ajudar a gente na computação, numa um monte de coisa assim, técnica, que ajuda a humanidade materialmente, mas não tem como um ser de fora curar a doença de dentro da gente, que é o vazio da consciência. Então, esses clarões são necessários para a gente poder trazer equilíbrio nesse estudo. Voltando a falar da UFO, na tua visão, qual a contribuição da revista para preparar a humanidade para uma consciência cósmica? Você acha que está Cara, conseguindo? não, hoje, sem o Jevaé, ficou muito mais difícil. O Jevaé era um motor ufológico, consciencial, um cara espetacular para galvanizar pessoas, público, temas, aglutinar, inigualável aqui no Brasil. Eu não estou falando que ele partiu para o lado de lá, não. Estou falando como pesquisador. Agora, tem vários pesquisadores, Marco Antônio Petit, Tiago Tiquete, tem um monte de cara aqui legal fazendo trabalho. E a revista UFO é a mais antiga aqui no país sobre isso, talvez no mundo. E o que acontece? Hoje, ela está mais dentro do digital, né? Porque as bancas de jornal, as revistas impressas, praticamente. Então, a UFO hoje, o Daniel Jevaé, que é o filho do Jevaé, está conduzindo. E está cheio de gente boa lá, o Tiago Tiquete, o Marco Antônio Petit, como coeditores, trazendo matérias novas. Agora, a UFO, com a longevidade que tem, né, tantas décadas nas bancas e hoje na internet, é um ponto de referência muito seguro, sólido. Ninguém vai esperar de alguém da UFO viajada na maionese astral extraterrestre. Você vai esperar bom senso,
gente que olha bem, pesquisa isso há muito tempo, e a revista UFO, nesse sentido, não tem comparação, cara. Ela é o veículo, tá, de muito tempo que mais traz esse conhecimento. Hoje tem outros veículos na internet, outras revistas, agora nenhuma com a longevidade da UFO, que está vindo lá da década de 80, cara. Né? E durante anos foi a grande baliza da ufologia no Brasil. E eu não estou dizendo que só tem pesquisadores bons da UFO. Existem vários pesquisadores bons em outras revistas. Agora, a longevidade da UFO é inequívoca. Né? Então, nesse sentido, ajudou bastante e ainda continua ajudando. Como que a gente consegue viver a espiritualidade de forma prática no meio dessas responsabilidades cotidianas do mundo da matéria, né? Desafio também, como conseguir esse equilíbrio? O materialista está chumbado na Terra e sem espiritualidade. E muito estudante espiritual abstrai para o lado de lá e perde o pé no chão. Então, o equilíbrio é dentro, bem no meio da gente, de uma forma que você consiga, com a consciência espiritual, trazer o valor para dentro, para a matéria. Não é usar a parte espiritual para fugir da matéria, mas pegar o valor espiritual e trazer para melhorar você. Não tem uma receita básica, Gel, para isso. O lance é bom senso e equilíbrio, cara. Eu consegui esses anos todos, mexer com o outro lado e, ao mesmo tempo, estar com o pé bem no chão, com as coisas do dia a dia. Né? Aliás, eu sempre procuro falar sobre isso. Uma árvore só vai para cima se estiver bem enraizada. Então, não há como você falar de espiritualidade se você está todo desequilibrado materialmente. E não há como falar somente matéria sem a espiritualidade. É um combo dentro da gente. Agora, é sempre o ponto de equilíbrio, cara. Se a pessoa exagerar também na parte espiritual, ela vai ficar descalibrada materialmente. Então é legal você ter uma experiência espiritual, João. Depois sai de bermuda e chinelo, vai para a feira e vai assistir um jogo, se gostar disso, vai escutar música, conversa com as pessoas normais, vive a parte espiritual e vive a parte material. Você, no momento, é um híbrido igual eu, um espírito meio humano nesse momento. Então, vamos trabalhar como híbrido. Quando a gente desencarnar, só espírito, mas enquanto aqui nós somos uma mistura de espírito e matéria, uma estrela de carne, seria o mais exato. Esse equilíbrio ele lembra a história da água, né? Se você tomar pouco, você pode ficar mal, e se você tomar demais, também, né? E é a mesma coisa. Qual é a importância da meditação, da prece e dos mantras na tua trajetória? Importante demais. A meditação, Jean, as pessoas entenderam errado. Meditação é um estado de equilíbrio mental, emocional e energético. Você está integrado com você mesmo no estado de consciência pacífico e sereno. Ora, nesse estado, você não tem como transbordar violência para o próximo, porque o que você tem dentro é o que você é. Então, a meditação, ela ajuda. Só que se eu chegar na rua, aqui no bairro da Saúde, onde eu moro, e falar para um transeunte, você precisa meditar, e fala, eu não mexo com essas coisas da Índia, não. Ele acha que é aeróbico oriental, né? E eu não estou falando dele, ele ainda fala assim, eu sou de Jesus, eu não mexo com essas coisas. Ué, um cristão não tem que meditar para manter a mente tranquila? Medita em Cristo, mas medita? Então, meditação é um estado mental, não é uma doutrina oriental ou ocidental. Todo ser humano precisa alinhar mente, emoções e energia dentro dele. Isso é que é meditação, esse alinhamento sereno e pacífico. Isso traz paz de espírito, bom senso e a pessoa não transborda a violência. Ora, como a gente não pratica meditação, não mergulha para dentro para encontrar algo dentro da gente mesmo, é incrível isso que eu vou falar, ô Genro. A gente mal se conhece, mas a gente conhece bem a vida alheia, cara. Muito mais do que a nossa por dentro. Meditação inverteria o processo, conhece mais a si mesmo, que aí você vai compreender melhor o próximo. Então, me ajudou muito. O trabalho com os chakras, né, o alinhamento de chakras, me ajudou muito. Também, né, conhecer um pouquinho da bioenergia, saber mexer com as mãos e equilibrar o campo. Isso tudo ajuda qualquer ser humano. Não é uma doutrina, não é X ou Y, Oriente ou Ocidente. É equilíbrio, cara. A meditação é consciência. Aproveitando teu gancho, que eu saiba, pelo que a gente sabe na literatura, Jesus meditava, né? Sim, aliás, qualquer grande mestre, ele é uma paz interna. Como que ele adquire essa paz? Dentro dele, ele tem um grau de equilíbrio. Não é só Jesus, Buda, Krishna, Lao Tzu, por exemplo, né? Ou qualquer outra consciência, homem ou mulher, que seja considerado uma referência, essas pessoas são diferentes,
Mas não é porque elas são superiores, não é isso. Elas descobriram uma consciência maior e aí funciona como professor da gente, irmão mais velho da gente. Você já imaginou o Buda chegar irritado e te dar uma bronca? Não dá. Agora, por exemplo, você está com seu filho pequeno, você precisa uma hora dar uma apertada, você não pode ser sempre deixar fazer o que quer. Então, mesmo um cara igual Jesus, teve vezes que ele deu bronca, não foi? Né? E, então, mesmo a consciência avançada precisa ser forte, firme, ainda mais lidando com a gente. Então, de vez em quando é preciso dar uma apertada em quem está com você. Né? Esses caras são professores, nós somos alunos, de vez em quando o professor dá uma apertada quando os alunos estão lentos e relapsos. Agora, as pessoas também não entenderam que meditação não é só deitar, sentar, né, ficar em lótus e não pensar nada. Você pode meditar caminhando, você pode meditar Exato. no ônibus e por aí vai, né? Isso. Tinha um mestre budista que já está desencarnado, que é o Thich Nhat Hanh. É difícil falar o nome dele, ele era vietnamita, mas morou na França, né? Ele era um dos caras que mais falava da meditação andando, que era uma forma de meditação. Aí todo mundo imaginou que era só sentar naquela posição de lótus ali. Não, meditação é um estado mental, não é uma postura física. Porém, os yogis antigos, vivendo dentro dos templos, ficavam nesta posição que lhes era mais favorável para meditar. Mas depois, aqui no Ocidente, a gente pegou isso como se fosse um estereótipo. Ah, eu vou meditar e senta e cruza a perna. Quanta gente senta, cruza a perna e continua no inferno da mente dela, agitada pra caramba. Como é que você acha que é possível cultivar o discernimento cultivar o discernimento e a espiritualidade sem cair em dogmatismo hoje em dia? Cara, esse é outro desafio, porque a gente tem que estar atento o tempo inteiro, cara. Radicalismo é muito ruim. Agora, ter firmeza é outra coisa. Você tem firmeza dentro daquilo que você conhece, né? Agora, você não vai ficar empurrando e doutrinando os outros. Fruta verde não amadurece antes do tempo. Tipo assim, eu não vou te doutrinar, porém, se você me perguntar, eu explico tudo que eu sei, mas eu não vou forçar a barra com você. Não funciona assim. E outra, você vê o nível de lucidez da pessoa quando ela não é doutrinadora. Porque alguém que doutrina já não respeita a opinião do outro. E se o outro não quiser ser doutrinado, vai para o inferno? Vai para o umbral? Não. Simplesmente caminhe e deixa os outros caminharem. Né? Isso é lucidez. E tem estudante espiritual que exagera para querer doutrinar todo mundo, quer salvar a humanidade. Cara, a pessoa mal conhece ela mesma. Está estudando a parte espiritual para ver se autoconhece também, está no meio da jornada e já quer doutrinar os outros, se nem ela. Tipo, como é que eu vou perdoar o outro se eu não perdoo nem a mim mesmo, cara? Né? E aí, não, mas porque Jesus falou para perdoar, ou o Buda. Tá, e daí, cara? Você não é Jesus ou Buda, você é você. E como é que você está lidando com as coisas, né? As pessoas embolam, ficam chatas, radicais, doutrinadoras. Eu tenho amigos, hoje que são materialistas e que eu prezo pelo caráter deles, eles me prezam pelo caráter. Eu não doutrino eles em nada, porque se eles têm caráter, para mim está ótimo, não precisa seguir doutrina nenhuma. Segue o valor de caráter, né? Então as pessoas, em lugar de ver caráter, estão vendo doutrina. O seu livro A Turma dos Poetas em Flor traz mensagens leves e poéticas. Qual é o papel da arte e da poesia na evolução da consciência para você? Olha, é fundamental, cara. Sem arte, atravessar a vida na Terra é uma coisa estéril, seca. É um deserto árido sem arte. Quando eu falo arte em geral, seja pintura, seja poesia, seja música, nós precisamos disso de forma lúdica para ajudar a atravessar uma encarnação, tá? Muita gente que estuda só consciência fala arte é emocional e foge daquilo como se fugir fosse transcender aquilo. Não, a arte pode ser também instrumento de cura, de consciência dentro de um combo que é o equilíbrio da pessoa, porque muita gente mergulha na arte e desequilibra só pelo lado emocional, não é isso? E aí vai dar uma diferença. Tá tocando o interfone aqui, já vai atender ali, então só para se vazar aí o som do interfone, tá? Só para o pessoal não estranhar. É o meu cachorro que estava no veterinário, cara, e agora vão trazer ele. A minha companheira foi buscar ele ali embaixo, só para pedir desculpa Fica que tranquilo, fica acabou tranquilo. tocando. Gravação ao vivo acontece, a gente fazendo ao vivo aqui para depois passar no programa, mas é assim mesmo. E a arte, cara, é fundamental. Eu sou apaixonado por música,
Sem música eu desencarno, não fico por aqui não, Gemo. Eu adoro poesia, nada disso me tira bom senso, inteligência, eu pesquiso pra caramba, tenho uma biblioteca enorme. Onde que uma música vai me tirar de pesquisar intelectualmente algo? Né? Mas muita gente caiu nessa besteira. Eu sou intelectual, mexo com a consciência, música é coisa emocional. A pessoa não entendeu nada. Olha o planeta que a gente está vivendo, experimenta viver sem música para você ver a secura que seria. E eu não estou falando da música ruim que está no mundo inteiro atualmente, não. Estou falando de música num contexto geral. E tem a história da inteligência do coração, né? Porque a arte mexe com isso, né? Exatamente. É equilíbrio. Aí é a mente e emoção equilibrada. Você costuma usar bastante humor e leveza nas suas palestras. O riso também é espiritualidade? Cara, riso é espiritualidade. Genro, como é que você imaginaria um estudante espiritual que fala de consciência, bom senso, de cara amarrada, birra e toda hora mal-humorado? Ele não entendeu nem para ele mesmo. Agora, eu não estou falando de leviandade, não, estou falando de estado de consciência, de ter uma alegria. Bom humor é fundamental para você não ficar chato, arrogante e não achar que sabe tudo e não achar que é mestre de nada. Cara, eu às vezes estou aqui de madrugada, lembro de uma piada que eu vou contar para um amigo meu e fico rindo sozinho. Imagina, um cara que está rindo sozinho de uma piada não pode ser mestre de ninguém. E quer dizer, eu adoro fazer isso. Já vou sacanear um amigo meu amanhã. Cara, isso é muito saudável. Eu conheci muita gente ao longo das décadas que dentro da parte espiritual, se tornou radical, chata e sem bom humor. Ninguém gostava de nada do que ela passava, pelo mau humor. Então, bom humor é fundamental, cara. E bom humor, vou repetir, não é leviandade, não é falta de responsabilidade. É estado de consciência para olhar as coisas de um outro ângulo. E na escala de Hawkins, a alegria está lá perto da iluminação, né? Acima do Cara, autoconhecimento. olha, eu adoro rock progressivo, né? Principalmente década de 1970, Não, Yes, Pink desculpa, Floyd. desculpa. A escola de Hawkins, eu tô falando. Ah, e tá. Eu entendi que você falou escola de rock. A escala de Hawkins, tá bom? Isso. Isso. E misturando logo, eu adoro música na parte do rock progressivo, cara, que é Beatles, Rolling Stones, The Who. Eu adoro, como eu adoro música New Age, eu tenho um acervo aqui enorme, mantras orientais. Cara, e como eu adoro a parte espiritual e a parte técnica, a gente tem que estudar tudo, cara. É um combo equilibrado. Muitos espiritualistas hoje falam na chamada transição planetária ou vibratória, porque é um aumento de frequência, né? Como é que você percebe esse momento atual? Vamos lá. Humanidades como a nossa passam ciclos, né, Jean? Só que esses ciclos, a parte que eu não gosto, é o pessoal calibrar isso com o calendário de alguma cultura. O calendário gregoriano não é o chinês, não é o judeu, nem o hindu. Então, como que eu posso marcar algo para o mundo inteiro usando o calendário só de uma cultura? E aí, lembra aquela história de Apocalipse, 1999, calendário Maia 2012? Nada disso vigorou no Oriente, porque o calendário era diferente. Então, eu entendo, nada fica estático, tudo transiciona, que é uma questão de evolução. Devem existir épocas que aqui embaixo a gente não entende, mas que, visto de outro plano, por exemplo, o aluno dentro da sala de aula, ele não sabe do calendário e o que vai ser apresentado no currículo daquela série, mas o corpo diretivo ali da escola sabe e programa épocas e provas que o aluno às vezes não sabe. Então, eu acredito que uma engenharia cósmica conhece bem ciclos. E com certeza que uma engenharia cósmica, quer dizer, um DP, um departamento pessoal cósmico, para lidar com a gente aqui, não vai ficar escorado só no calendário gregoriano, falar de data só aqui. Esse ponto precisa ser observado, tá? Então, a gente está transicionando e em determinadas épocas parece que dá uma determinada apertada para depois dar uma ampliada. Me parece em ciclos cósmicos que a gente já deve ter passado vários e podemos estar passando um neste momento. E aí sim, o que muita gente fala é isso. O problema todo disso é o fanatismo, cara. Transição planetária só está sendo falada no Ocidente. Na Índia não está sendo falada, na China, no mundo árabe, a percepção é diferente. Então, isso tem um pouco de ranço judaico-cristão dentro do meio. Deixa eu me explicar melhor. Pegando aquele gancho de Apocalipse, os justos vão para os céus e os injustos vão para o inferno. O que eu tenho visto, principalmente na internet? Vai ter uma separação do joio do trigo, vai ter gente que vai ser expelida para outro lugar e outros vão ficar aqui. Qual de nós pode detectar isso e julgar o outro que vai ser
levado para outro planeta ou não, cara. Que absurdo isso. Aí já começa a entrar o fanatismo. Que isto tem, de vez em quando o diretor da escola resolve tirar uma turma que está tumultuando e levar para uma outra escola e trazer outra turma de outro lugar. Isto me parece lógico e óbvio. Porém, associar isso a calendário ou um movimento espiritual da Terra é que eu não gosto. E aí o pessoal fica mudando de data. 2019, data limite. 2036, 2054. E nada acontece do jeito que o pessoal está falando. Por quê, Jean? Estado de transição não é medido por datas da humanidade. Eu te pergunto, em quantas décadas? Isso não é décadas, são milênios, séculos. 500 anos atrás, nós iríamos para a fogueira da Inquisição com um bate-papo igual esse. Agora, joga 500 anos para frente, pode estar bem melhor. A gente não sabe. Mas o que eu não gosto é a história de transição atrelada com parte religiosa, cara. Isso, sendo falado espiritualmente, é uma lógica danada. As coisas têm que transicionar, mas não baseado no que a gente acha, e sim numa educação cósmica da qual a gente está inserido dentro de um planeta Terra. Aí sim, é claro que espiritualmente a gente vê isso, mas afunilado. Cara, tipo assim, genro, você é materialista, aí o astro chupão vai te levar. Ah, você está de sacanagem, cara. Só eu conheço gente materialista que é melhor do que nós dois e não estuda a parte espiritual. Então não é por isso. Se olhar valor é valor, não tem a ver com doutrina. Tipo assim, Gerro, o vizinho aqui do prédio, ele não acredita em nada, vai morrer, vai para o umbral. Olha bem, você está de sacanagem. Isso não é espiritualidade, é o julgamento da conduta alheia. A mesma coisa está nesse troço de você falar de transição e que sempre os outros, nunca você, vão ser degradados. E como se fosse uma coisa religiosa, obrigatória. Não, nós estamos transicionando o tempo inteiro enquanto seres em evolução, mas em determinadas condições planetárias deve ocorrer um aperto e uma soltura, da mesma forma que final de ano tem prova na escola. É isso que eu acho da transição, e tudo tende a melhorar com o tempo. A gente não pode medir o estado atual, porque você faz uma previsão, Gerard, daqui a 30 anos. Em 30 anos, quase nada muda do jeito que você imagina. Faz uma previsão, 3.000 anos, cara, sabe? Que é mais factível. Olha, daqui a 3.000 anos, quem sabe vai rolar uma consciência cósmica. Aí fica mais factível de alguém entender. Aí você promete data, não acontece nada, você queima o teu filme, queima o filme da transição, um monte de gente começa a te chamar de idiota, vamos falar bem claro, porque nada do que você previu aconteceu, e você continua com o mesmo discurso, sempre jogando a data lá para frente. Eu me lembro, na década de 80, tinha um monte de gente na ufologia, naquela ocasião, que dizia que havia um maremoto grande em 1999, e eles começaram a vender terrenos em Goiás e Minas Gerais porque não tinha mar. E aí não teve maremoto nenhum, esse pessoal caiu em descrédito. Um monte deles está de volta hoje, falando, outro marca data de encontro para a nave descer, e a nave não desce. E aí continua falando hoje o pessoal atrás, e muda o discurso, muda a data. Então, é isso que eu estou falando, que embola com a história de transição planetária, a gente precisa usar bom senso. Agora, uma coisa é certa, dentro de nós está em transição o tempo inteiro, Gerro. A parte espiritual causa transição interna, muda à medida que você vai estudando. Então, nós já estamos nela. Todo mundo que está estudando e melhorando já está dentro disso, independente de calendário, época, país, planeta. A gente está passando um estágio na Terra. E, no momento, é um estágio caótico, como já teve. Você já imaginou quem estava na Europa durante a Segunda Guerra, cara? O inferno que era? E lá atrás, na Europa, na Idade Média, as fogueiras da Inquisição. Você repara como tem épocas em que a coisa... E a gente está passando uma época agora tumultuada, vai passar. Se a gente vai ficar encarnado ou não é outra história. Agora, qual é o nível de consciência nosso? É isso que é transição, que eu acho. Não é o que o pessoal está falando. Para mim, a transição já é o próprio despertar da consciência de alguém. E quais são os maiores desafios éticos e espirituais dessa fase que a gente está vivendo agora? Como lidar com a informação em aberto. Porque a informação espiritual ficou muito esotérica, muito tempo, muito trancada. Como a informação está aberta, as pessoas recebem muita informação e não conseguem se equilibrar diante dessa vertente de muita informação. Então, nesse sentido, como a internet é uma coisa que de 20 anos para cá, 25, 30 anos, nós ainda estamos nos adaptando. Agora, com inteligência artificial, então isso leva um tempo até isso se tornar ferramenta de coisa melhor para a gente crescer, né?
Então, esse equilíbrio é um dos desafios que a gente tem, cara. Quem está mexendo com a parte espiritual, eu falo por mim, está numa sorte danada, cara, de atravessar uma encarnação tão tumultuada como está no momento, com a consciência espiritual te guiando. Eu não consigo entender como sobreviver sem carregar um conteúdo além da matéria, sabe? Porque eu não consigo, eu comecei tão cedo que não há como, seria um vazio dentro, cara. Ainda bem que eu sei que eu não morro. Ah, amanhã vai dar um terremoto. Dane-se, eu não morro. Já devo ter passado em outras vidas isso. Isso não mete medo. Você não morre. Então, não entendo, estudante espiritual, falar de fim de mundo. Cara, a tarefa nossa é clarear, falar de consciência. Um mundo é um mundo, tem seu tempo. A humanidade tem suas transições. Mas como é que dentro de mim eu estou vendo isso? Estou vendo isso como mais um ciclo, onde eu melhoro, ou estou vendo isso como forma de ameaça? Tipo assim, genro, nós estamos na transição, você está atrasado na tua evolução. Isso é ameaça, cara. Eu não gosto desse tipo de papo. Eu já até comentei com outros entrevistados aqui que eu já vi curso, tipo, acenda rapidinho, sabe? Uma coisa assim. Isso não existe, cara. Porque, cara, nada é da noite para o dia, tudo demanda tempo, maturidade, informa, desconfia de qualquer coisa rapidinha, vamos chamar assim, fast food na parte espiritual, cara. Você já vê que não é sério. Você acha que a humanidade atual está pronta para um salto de consciência coletiva? Não, não acho. Eu acho que a gente está fermentando e isto dentro de uma média de progresso da humanidade. Agora, um salto já foi dado. A informação está em aberto e outrora não era assim. Isso é uma mudança, com certeza. Agora, a mudança é grande. Agora, quantos aproveitam ela é outra história. Pô, a internet é uma ferramenta de informação. A gente usa para estudar, crescer. Agora, quanta gente está usando a informação para espalhar veneno, destruição e violência? Então, há uma abertura, isso é fato, é um salto. Agora, quantos aprofundam o salto e conseguem realmente consciência nisso? A gente está vendo que isso é bem devagar. Para você, qual é o papel dos projetores, sensitivos e buscadores nesse momento atual que a gente está vivendo? Trazer clarões espirituais, porque uma saída do corpo, qual é o objetivo dela? Nível de consciência para trazer para cá. Então, ela melhora você nesse plano e traz a ideia espiritual mesmo para quem está encarnado, né? A mesma função de um médium, por outro lado. Qual é a função de um médium? Ser intermediário de lá para cá. A quebra da ideia do fim com a morte, cara, a saída do corpo, quem mexe com isso vai tocar nesse tema, que muitas vezes nem os médios querem tocar, você toca de frente nesse tema, e o lance, se você é um curador, Genro, e aplica energia com as mãos, por exemplo, se você se vê fora do corpo, você vai aplicar energia fora do corpo em quem você puder. Então, você traz essa informação para cá de que é possível ajudar o próximo numa saída também. Veja, abre muitas portas. Então, projetores e projetoras, e tem muita gente legal trabalhando com isso, principalmente aqui no Brasil, né? Trazem a ideia de uma assistência extrafísica, além da assistência, que é aqui aprendizado. Seu corpo está dormindo, cara. Você pode aproveitar um pouco desse tempo para trazer alguma coisa para cá. Isso acaba te melhorando aqui agora. E como é que você acha que cada pessoa, individualmente, né, cada pessoa pode contribuir para uma mudança positiva no planeta? Sendo ela mesma, melhorando ela, Gerron. Olha, uma pessoa feliz, ela transborda, cara, ela acaba ajudando. Melhora você, fica bem que você só vai fazer coisa boa. Você está melhorando o mundo. O problema é que a gente quer melhorar os outros e a gente por dentro não melhora. Seja você mesmo, melhora por dentro, que você está melhorando bastante a humanidade. Wagner, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Olha, é só clicar meu nome, Wagner Borges com W no Google, abre Instagram. Eu tenho um canal no YouTube com quase já 1.000 vídeos. Pô, eu tenho um programa lá na Rádio Vibe Mundial, né, quintas e domingos. Só clicar Wagner Borges Instagram, no Google, @Wagner Deloy Borges no Instagram e Wagner Borges no YouTube ou o site ppb.org.br. Botei muitos livros lá para download gratuito, muitos textos, muito material gratuito também. Eu faço palestras sextas gratuitamente. Ultimamente, eu não tenho feito tantas palestras quanto eu fazia, por exemplo, porque eu viajo muito para fora do Brasil. Eu faço 4 viagens internacionais por ano, cara. Esse ano eu já estive no Japão, estive na França e Inglaterra. Daqui a 15 dias vou para a Europa de novo e em novembro eu vou estar nos Estados Unidos.
janeiro eu vou estar na África, abril no Japão de novo. Aí me apertou, fazia muito mais palestras aqui. Aí eu estou fazendo muitas palestras fora, aí eu estou mesclando um pouquinho, mas é fácil a pessoa achar. E aí eu sempre estou procurando passar informação espiritual sadia. E eu sempre peço a todo mundo, filtra tudo, não acredita em nada, inclusive tudo que eu estou falando. Não me segue, eu não quero ninguém atrás de mim, eu quero que a pessoa esteja seguindo o que ela achou de equilíbrio, somando com ela, e ela melhora do jeito dela. Chega de ficar dependendo de outro para a gente crescer. Agora, pode aprender muita coisa com os outros, melhorar, mas sempre faça do seu próprio jeito. Que mensagem final você deixaria para quem está em busca de compreender a sua espiritualidade e expandir a consciência? Olha, é uma que eu sempre, virou até um jargão isso, mas eu adoro fechar uma live com isso, é que, independentemente do grupo que a pessoa esteja, o estudo que ela está fazendo, é uma coisa básica, Jean. Se não for para ser feliz, não adianta estudar nada disso. Se for para ficar mal-humorado, não adianta. Se for para fazer o mal com isso, não adianta. Se não for para valorizar a vida na Terra, não adianta, né? Se for para pisotear os que sabem menos, não adianta. O mais legal é você estar bem com você, não fica doutrinando ninguém, vai para frente, faz o bem onde você puder. Ah, qual é a minha missão? Sua missão faz o melhor que você puder em cada coisa que você puder. É o que dá para a gente fazer. Wagner, super obrigado, adorei o papo. Então, legal, Gé. Até uma próxima. Tá? Meu cachorro, vem cá, Rama, pega ele aqui para mim, velho. Olha aqui, esse Eu vi ele cara chegando. deu um trabalhinho aqui, né? Aí Já hoje está bem, né? já tá bem, tava. Ele deu uma. Eu cheguei de viagem do Rio, ele tava. Ele fica muito ansioso quando eu viajo. Aí tava vomitando aqui, tava todo jururu. Aí eu mandei ele lá para a veterinária para tosar ele. Aí ele já tá mais levinho agora, já tá com o papai aqui. Eu dá o oi lá pro genro, pro pessoal. É um grude, cara. Tá com 16 anos, mas tá bem, viu? Tá bem Ótimo, como é que saudável. chama ele? Rama, o nome Rama é um dos avatares do hinduísmo antes do Krishna, né? O sétimo avatar de Vishnu. E aí o nome dele é Rama, cara, né? Um iniciado da velha Índia. Obrigado aí por você ter me convidado. Um abraço aí para todo mundo que está assistindo. O Surreal fica por aqui. Se você curtiu a entrevista, dá um like e compartilhe. Nosso perfil no YouTube e no TikTok é @surrealpodcast e no Instagram @surrealpodcast_. Até a próxima!